onde vamos colar o texto da inscrição e vamos esconder essa palavra com um ponto de interrogação. No ano 79 depois de Cristo, esta antiga cidade romana também foi enterrada em cinzas vulcânicas pela erupção do Monte Vesúvio. Mas o que foi encontrado aqui, com a ajuda da inteligência artificial, pode mudar a forma como entendemos a história. E se as vozes das civilizações antigas nunca tivessem realmente sido silenciadas, apenas esperando a máquina certa para ouvir? Porque é assim que parece agora. Onde eu disse: eu acho que podemos ler tudo dentro dos rolos de Herculano sem abri-los. Textos antigos que antes foram considerados perdidos para sempre, queimados, enterrados, despedaçados, finalmente estão começando a falar novamente. Desvendar a história oculta destes manuscritos de 2000 anos exigiu tecnologia do século XXI. Mas aqui está a surpresa. Eles não estão sussurrando canções de ninar. Estão revelando segredos para os quais talvez não estejamos preparados. E a última língua antiga da nossa lista? Ela revela a verdade mais chocante de todas. Vamos lá. 20. O roteiro Danúbio. Você já ouviu falar de cuneiforme. Provavelmente já ouviu falar de hieróglifos. Mas o script Danúbio, esse ainda está passando despercebido. Arqueólogos encontraram símbolos estranhos esculpidos em cerâmica, pedras e estatuetas ao longo das margens do rio Danúbio, a atual Sérvia, Bulgária e Romênia. Durante décadas, especialistas debateram se isso era escrita ou apenas rabiscos antigos. Então a inteligência artificial entrou em ação. Ao alimentar os símbolos em modelos avançados de reconhecimento de padrões, os pesquisadores perceberam algo incrível. Estrutura, sintaxe, sequências repetidas que imitavam uma língua. Algumas dessas inscrições têm mais de 7.000 anos. Se este realmente fosse um sistema de escrita, e todos os indícios apontam que sim, então o script do Danúbio poderia ser a forma mais antiga de comunicação escrita na Terra. Mais antigo que hieróglifos, mais antigo que cuneiforme. Ninguém sabe exatamente o que diz ainda. Mas a IA confirmou que não foi aleatório. O arranjo, espaçamento e repetição simbólica foram intencionais. Então, quem escreveu este código, enquanto o resto do mundo ainda estava aprendendo a plantar culturas? E mais importante, por que ele desapareceu sem deixar rastros? 19. Os rolos de Herculano e o desafio do Vesúvio. Por quase 2.000 anos, os pergaminhos de papiro carbonizados encontrados em Herculano foram indecifráveis. Da Europa pré-histórica, à sombra do Monte Vesúvio, outro arquivo silencioso acabou de despertar. Quando o Vesúvio entrou em erupção no ano 79, engoliu uma rica biblioteca romana inteira. O resultado? Centenas de pergaminhos transformados em carvão, frágeis demais para serem desenrolados, preciosos demais para serem destruídos. Por quase 300 anos, os pergaminhos de Herculano ficaram ilegíveis. Na primavera de 2023, uma tempestade digital foi acesa. O desafio Vesúvio ofereceu mais de $1 milhão a quem conseguisse usar IA para desenrolar virtualmente os papiros enegrecidos. Entra Luke Ferriter. Com apenas 21 anos, ele usou o aprendizado de máquina para identificar a primeira palavra, pórfiras, que significa roxo. Essa palavra quebrou o selo. Em colaboração com Youssef Nader e Julian Schilliger, juntos, até fevereiro de 2024, decodificaram mais de 2.000 letras gregas. Primeiro foi apenas 1, depois 2. Então ele fez a descoberta inovadora que lhe rendeu o primeiro prêmio no desafio Vesúvios. Os pergaminhos revelaram a voz de Filodemos, um filósofo epicurista, discutindo os maiores prazeres da vida. Isso não foi apenas uma vitória para a inteligência artificial. Foi uma ressurreição. Vozes silenciadas pelo fogo há quase 2 milênios estão falando novamente. E o mundo está ouvindo. 18º, escrita cuneiforme acadiana. Agora passamos das cinzas da Itália para a terra seca da antiga Mesopotâmia. Os acadianos deixaram um mar de impressões em forma de cunha. Mais de 500.000 tábuas de argila armazenadas em museus. A maioria delas está ilegível. Por quê? Como o acádio é extremamente difícil de traduzir, apenas algumas centenas de pessoas no mundo conseguem fazê-lo. Mas, em 2023, o jogo mudou. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv e da Universidade Ariel desenvolveram um modelo de IA, treinado em milhares de textos acádicos traduzidos. Foi escrito na língua babilônica, que é uma língua semítica relacionada aos idiomas modernos. Pense no Google Tradutor, só que para uma língua de 5.000 anos. Os resultados? Rápidos, precisos e impressionantes. Outro esforço liderado por Steve no corpus de cuneiforme de IA processou mais de 130.000 textos, extraindo de bancos de dados como CDLI e Oracle. Até a Alemanha entrou na corrida com equipes usando modelagem 3D e redes neurais para reconhecer mais de 21.000 sinais de quase 2.000 tábuas.
Enquanto os amantes de conspirações podem perseguir mitos de feitiços mágicos e maldições antigas, a maioria das traduções conta histórias muito reais, acordos comerciais, registros fiscais e até partes da epopeia de Gilgamesh. Graças à inteligência artificial, a civilização mais antiga registrada ficou muito mais audível. 17. Os manuscritos do Mar Morto. Você acha que conhece os manuscritos do Mar Morto? Pense novamente. Descobertos na década de 1940, esses textos antigos são mais antigos que a maioria das religiões modernas, escritos por um grupo chamado os Essênios. Mas um pergaminho em particular, o Grande Pergaminho de Isaías, sempre foi considerado obra de um único escriba. Então veio 2021. Pesquisadores de IA da Universidade de Groningen alimentaram milhares de amostras da letra hebraica, Aleph, em um modelo. O que eles descobriram? Variações minúsculas, quase invisíveis. Não um escriba, mas dois. Isso muda tudo. Então, essas são novas peças do quebra-cabeça, e podemos adicioná-las ao nosso quadro maior. Isso significa que pode ter havido equipes de escrita organizadas trabalhando nas sombras do deserto. E com a inteligência artificial capaz de captar as mudanças emocionais na pressão e no estilo da escrita, estamos aprendendo não apenas o que eles escreveram, mas como se sentiam. Esqueça o mito dos códigos ocultos da Bíblia. A verdadeira história aqui é de processo, produção e toque humano. Graças à inteligência artificial, não estamos apenas lendo escrituras antigas, estamos conhecendo as pessoas por trás da caneta. 16. A escrita do Indo. Voltemos para o sul da Ásia e encontramos um dos grandes enigmas não resolvidos da arqueologia, a escrita do Indo. Usada pela civilização do Vale do Indo entre 2.600 e 1.900 anos antes de Cristo, ela aparece em selos, cerâmicas e tábuas. Mas aqui está o problema. Não há pedra de Roseta, nenhuma chave de tradução, apenas filas de símbolos estranhos. E uma cultura que os historiadores repetidamente dizem ser notável por quão pacífica era. Mas, a partir de 2009, o professor Rajesh P. Hall e sua equipe tentaram algo novo. Eles construíram um modelo de Markov, uma ferramenta estatística que mapeia sequências, e alimentaram-no com todas as inscrições conhecidas do Indo. Os padrões que revelou? Organizado demais para ser aleatório. O script mostrou um comportamento semelhante ao de uma linguagem. Isso por si só foi revolucionário. Então veio a inteligência artificial. Modelos de aprendizado profundo começaram a reconhecer estruturas recorrentes. Alguns pesquisadores até alcançaram mais de 80% de precisão na segmentação de símbolos. Ainda assim, desafios permanecem. A maioria das inscrições é muito curta, e ninguém sabe em que língua o script foi baseado. Ainda há um prêmio de $1 milhão esperando por quem decifrá-lo. E com a inteligência artificial se aproximando, alguém pode acabar levando tanto o dinheiro quanto a história nas mãos. 15. A língua meroítica. Vamos seguir o Nilo ao sul até um reino menos conhecido, Meroé. De cerca de 300 anos antes de Cristo a 400 depois, a língua meroítica floresceu no que é agora o Sudão. Tinha 2 sistemas de escrita, hieroglífico para monumentos e cursivo para uso diário. Conhecemos essa língua há mais de um século, mas ninguém conseguiu decifrá-la. Sem textos bilíngues, sem dicionário, era uma porta trancada. Agora, pesquisadores do laboratório CSAIL do MIT estão destrancando a fechadura. Seus algoritmos anteriormente bem-sucedidos com o ugarítico e o linear B estão sendo adaptados para o meroítico. Esses modelos não precisam de tradução. Eles detectam lógica estrutural, buscando padrões semelhantes à gramática e relações estatísticas entre símbolos. Ainda é cedo, os dados são escassos e as inscrições são curtas, mas a inteligência artificial está rompendo o silêncio. E a cada varredura, as chances se inclinam a favor da descoberta. Então, o que vem a seguir? Bem, se as máquinas podem despertar a língua esquecida da Núbia, imagine o que dirão quando chegarem ao Egito. 14. O sistema de escrita proto-elamita. A leste da Mesopotâmia, no coração do antigo Irã, encontra-se um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo, o proto-elamita. Datando de cerca de 3.100 anos antes de Cristo, esses sinais em forma de cunha foram esculpidos em tábuas de argila durante uma época em que a agricultura e as cidades-estado estavam apenas florescendo. O problema? Ninguém jamais decifrou verdadeiramente o código. Por mais de um século, linguistas olharam para esses símbolos estranhos como estática. Esta é a escrita dos elamitas chamada cuneiforme, só que ninguém sabia o que a escrita significava. Isso mudou quando a inteligência artificial entrou em cena. O pesquisador de Oxford, Dr. Jacob Dahl, liderou esforços usando imagem de transformação de reflectância, RTI, para capturar imagens ultra-detalhadas das tábuas. Estas não eram apenas imagens bonitas. Elas eram combustível para redes neurais, permitindo que a inteligência artificial reconhecesse sulcos e glifos sutis demais para o olho humano. Mais recentemente, em 2025,
Pesquisadores introduziram algoritmos que se concentraram exclusivamente em decifrar os sistemas numéricos essenciais para decodificar registros de comércio e economia enterrados nas tábuas. As máquinas identificaram padrões em como as quantidades eram registradas, fornecendo aos estudiosos um contexto que estava ausente há décadas. Ainda assim, o roteiro completo continua um mistério. Mas agora, com cada pixel escaneado e cada símbolo classificado, os tablets silenciosos do Irã começam a murmurar. 13. Hieróglifos egípcios antigos. No mundo antigo, havia uma visão de que esta vida que temos, esta vida física... Quando se trata de escrita antiga, os hieróglifos egípcios dispensam apresentações. Intricado, majestoso, em todo lugar. Mas decifrá-lo sempre foi dolorosamente lento, até o ano de 2020. Foi então que o Google Arts and Culture se uniu à Universidade Macquarie e outros para lançar o Fabricius, uma ferramenta impulsionada por IA que traz a escrita egípcia antiga para a era digital. Breezes não apenas traduz, mas ensina. Um modo guia os usuários através do básico, outro permite que brinquem com o roteiro. Mas é o modo trabalho onde a coisa fica séria. Aqui, a inteligência artificial usa reconhecimento de padrões impulsionado por AutoML para escanear e corresponder hieróglifos com traduções conhecidas, agilizando o que costumava levar meses. Ainda melhor, o Fabrício se conecta diretamente a um banco de dados hieroglífico na nuvem. Ele oferece várias opções de tradução para cada símbolo e utiliza a lista de Gardner. Uma referência fundamental para egiptólogos. Claro, não é perfeito. Hieróglifos incluem tudo, desde sons a ideias a pistas gramaticais. Mas Fabricius está nivelando o campo de jogo, facilitando para tanto estudiosos quanto mentes curiosas entrar em uma das linguagens mais icônicas da história. O que antes levava vidas agora leva segundos. As pirâmides não se moveram, mas nossa compreensão do que está escrito nelas acabou de dar um salto à frente. Onikinshi Rongorongo. Vá até a Ilha de Páscoa, do outro lado do mundo, e você encontrará uma linguagem que desafia a lógica, Rongorongo. Um script descoberto na década de 1860, esculpido em tábuas de madeira com uma direção serpenteante e bizarra. Terry Hunt, um arqueólogo, os está estudando há mais de 20 anos. Da esquerda para a direita, depois da direita para a da esquerda, como um espelho virando após cada linha. Apenas cerca de 24 tábuas sobrevivem hoje. A cultura que as criou? Silenciada antes do século XX, sem pedra de roseta, sem falantes vivos, apenas glifos de madeira e muita especulação. Por anos, debates fervorosos. Era escrita real ou rabiscos simbólicos? Nos anos de 1950, Butenov e Knorozov observaram padrões que sugeriam calendários e linhagens familiares. Nos anos 1990, Stephen Fisher afirmou que contava mitos de criação. A maioria discordou. Agora a inteligência artificial está entrando em cena. Pesquisadores estão usando visão computacional para isolar glifos individuais, catalogando-os em todas as amostras sobreviventes. Esses modelos são treinados para detectar semelhanças entre Rongorongo e sistemas de escrita conhecidos, não para tradução direta, mas para identificar potenciais características linguísticas. Ainda está longe de ser resolvido, mas, pela primeira vez, Rongorongo tem aliados digitais. Tábuas de madeira que antes ficavam mudas nas prateleiras do museu, agora vibram com potencial. O passado nem sempre está perdido. Às vezes, só precisa de um algoritmo melhor. 11. O alfabeto Itzmiano. A Mesoamérica é um centro de escrita antiga. Você tem glifos maias e escrituras zapotecas, mas e a escrita Istmiano? Esse é o azarão. Também chamado de Epi ou Meca. Aparece em artefatos como a estatueta de Tuxtla e a estela de Lamojara, datando entre 500 anos antes de Cristo e 500 depois. Alguns acreditam que é um sistema de escrita legítimo, outros dizem que é muito limitado para contar. Acadêmicos como Justesson e Kaufman fizeram avanços parciais na década de 1990, mas suas ideias continuam sendo debatidas. Então, onde entra a inteligência artificial? Embora nenhum grande projeto de IA tenha se direcionado diretamente ao Istmian, pesquisadores do laboratório CSIL do MIT construíram modelos que podem trabalhar em scripts exatamente como este, indecifráveis, escassos e antigos. Esses sistemas comparam como a língua evolui ao longo do tempo, usando a linguística evolutiva para traçar possíveis raízes e estruturas. Se aplicados ao Istmian, esses modelos poderiam analisar a ordem dos símbolos, a frequência e a morfologia, oferecendo pistas sobre a sintaxe ou a fonética. Tudo o que falta são dados, mais inscrições, mais escaneamentos, mais contexto. Mas as ferramentas estão prontas. É apenas uma questão de tempo, até que alguém dê o sinal verde para que a IA termine o que os humanos começaram. A escrita está na pedra, só está esperando para ser lida. 10º, escrita óssea de oráculo. Agora, vamos voltar para as antigas China há mais de 3.000 anos atrás. Durante a dinastia Shang, os governantes gravavam símbolos em conchas de tartarugas e ossos de bois.
Vamos explorar a dinastia Shang da China Antiga, onde médiuns interpretavam queimaduras aquecidas para ajudar as pessoas a tomar decisões. Fazendo perguntas sobre guerra, colheitas e destino. Este era o script de Ossos Oraculares, a escrita mais antiga conhecida da China. Em 2024, um grande avanço foi feito. Hai Su-guan e sua equipe construíram o OBSD, um sistema de IA baseado em modelos de difusão. Não apenas escaneou esses caracteres, mas os comparou com equivalentes modernos do chinês com uma precisão surpreendente. A descoberta veio graças a uma enorme biblioteca de imagens chamada Rust-OBC, repleta de mais de 140 mil amostras de glifos, algumas conhecidas, outras ainda um mistério. A inteligência artificial foi treinada com esses dados, aprendendo a preencher lacunas onde as inscrições estavam danificadas ou apagadas. Outra ferramenta da Tencent, o Corpus de Ossos Oraculares, deu aos pesquisadores uma plataforma fácil de usar para estudar fragmentos ósseos, encontrando sobreposições e correspondências em tempo real. Os ossos oraculares foram feitos para falar com o futuro. Ironicamente, é o futuro através da inteligência artificial que finalmente está respondendo. Embora alguns ossos oraculares tenham sido encontrados da dinastia Zhou, a maioria deles é datada da dinastia Shang. Os reis da dinastia Shang talvez nunca tenham imaginado que seus segredos um dia seriam decifrados por código. 9. Linear B e ugarítico. Alguns mistérios antigos levaram séculos para serem desvendados. Outros estão sendo resolvidos em horas. Linear B foi usado na Grécia micênica entre 1450 e 1200 anos antes de Cristo. Linear B é um dos dois sistemas de escrita linear. Foi a forma mais antiga de escrita grega e, por décadas, ninguém conseguia entendê-la até que Michael Ventris, um arquiteto que se tornou linguista, a decifrou em 1952. Avançando para 2019, uma equipe do MIT, incluindo Jiamin Lu e Regina Barzilay, construiu um modelo de IA para fazê-lo mais rápido. O sistema deles traduziu mais de 67% dos cognatos, palavras compartilhadas, entre o linear B e o grego moderno. Isso não é apenas bom, é revolucionário. Agora olhe para o ugarítico, uma escrita semítica antiga da atual Síria. Em 2010, outra equipe do MIT, liderada por Ben Snyder e Kevin Knight, criou um modelo de aprendizado de máquina que decifrou o ugarítico, alinhando-o com o hebraico em poucas horas. Ambos os projetos usaram linguística comparativa, IA combinando raízes de palavras, gramática e significado ao longo do tempo e das línguas. Isso prova uma coisa: com os dados certos, até as línguas mais antigas não têm chance. A inteligência artificial não está apenas alcançando o passado, está superando-o. 8. As linhas de Nazca. Algumas escritas não usam palavras, assim como as linhas de Nazca. Em 2024, uma equipe da Universidade de Yamagata, no Japão, trabalhando com a IBM Research, usou inteligência artificial para descobrir 303 novos geoglifos no deserto de Nazca, no Peru. Uma enorme imagem chamada geoglifo de um beija-flor gravada em pedra e areia por antigos povos peruanos. Esses enormes desenhos na Terra, alguns tão pequenos quanto 3 metros, outros se estendendo por centenas, foram criados há mais de 2.000 anos pelo povo Nazca. Anteriormente, pesquisadores passaram quase um século identificando 430 geoglifos. Com a inteligência artificial, mais de 300 em apenas 6 meses. A chave foi treinar o software de reconhecimento de imagens em fotos aéreas, ensinando-o a identificar padrões que os humanos não perceberam. Alguns representam animais, pássaros, gatos, baleias. Outros parecem pessoas ou cenas cerimoniais. E muitos foram colocados ao longo de antigos caminhos, sugerindo que eram para ser vistos do chão. Não... As linhas de Nazca há muito são uma fonte de maravilha, mas ainda há muita incerteza sobre suas origens e significados. Não o ar. Isso desmente a teoria dos alienígenas, mas não torna as linhas menos misteriosas. Por que foram feitas? O que significavam? A inteligência artificial pode não responder a essas perguntas ainda, mas está nos ajudando a encontrar as pistas muito mais rápido. Mesmo nas paisagens mais áridas, os povos antigos deixaram sinais. Tudo o que precisávamos era de uma máquina para vê-los. 7. Quipus Incas. Às vezes a linguagem não se parece em nada com a escrita. Nas alturas dos Andes, os Incas não deixaram pergaminhos, tábuas ou glifos esculpidos. Em vez disso, deixaram fios, literalmente. Conhecidos como quipus, esses cordões com nós eram a versão deles de um livro de contabilidade, um mapa e talvez até um livro de histórias. Durante séculos, pensamos que eram apenas ferramentas de contagem, cordões codificados por cores, usados para registrar impostos, gado ou números de censo, e de certa forma eram. Mas, e se isso fosse apenas a superfície? Entre na nova onda de pesquisadores e máquinas. A antropóloga Sabine Hieland investigou registros coloniais espanhóis e quipus sobreviventes, sugerindo que eles podem ser mais do que calculadoras, talvez até fonéticos, talvez até narrativos.
A inteligência artificial começou a ajudar a mapear os padrões sutis, onde os nós são amarrados, o espaçamento, a colocação das cordas. Usando modelagem estatística, algoritmos estão revelando estruturas complexas demais para serem aleatórias. Será que esses nós contêm sílabas? Poderiam eles contar a história que os incas nunca escreveram nas paredes? Estamos mais perto do que nunca de responder a isso. Os incas falavam através de lã e código, e a inteligência artificial pode finalmente ser fluente. Um fio de cada vez, o silêncio deles está se desfazendo. 6. Os palimpsestos. Nem todos os segredos estão enterrados na Terra. Alguns foram enterrados sob outros segredos, apagados, reescritos e escondidos à vista de todos. Apresentamos os palimpsestos, manuscritos antigos onde o texto original foi raspado e substituído por algo novo. Estava prestes a começar em um manuscrito bastante pequeno e modesto. E por séculos, o que estava por baixo foi perdido para sempre. Isso mudou quando a imagem multiespectral e a inteligência artificial uniram forças. Um exemplo lendário, o palimpsesto de Arquimedes. Sob um livro de orações do século XIII, pesquisadores encontraram escritos matemáticos perdidos do próprio gênio grego, não vistos por mais de 1000 anos. Em 2021, uma equipe liderada por Anna Starinska e David Messenger desenvolveu uma nova técnica de inteligência artificial. Usando redes generativas profundas, eles treinaram máquinas para isolar as camadas sobrescritas. O resultado? Textos ocultos tornaram-se legíveis novamente, sem danificar a página original. Este método está agora a ser aplicado a centenas de palimpsestos, desde tratados bizantinos até pergaminhos médicos medievais. Enquanto mitos falam sobre feitiços mágicos e sociedades secretas, o verdadeiro poder reside no conhecimento redescoberto. Ciência, filosofia, astronomia. A inteligência artificial não apenas leu o que foi apagado, trouxe o esquecido de volta à vida. Baixindi no Shudil. Nas colinas do sul da China, uma língua oculta sussurrava entre gerações de mulheres. Nushu, literalmente escrita das mulheres, foi inventada por mulheres Yao em Hunan, província, que foram privadas de educação formal. Durante séculos, elas escreveram canções, histórias e tristezas em leques e papel, longe dos olhos dos homens. No século XXI, Nushu estava morrendo. Então veio 2025. O Dartmouth College lançou o Nushu Rescue, uma iniciativa de IA para reviver a escrita usando dados mínimos. Usando apenas 35 pares de amostras, o GPT-4 Turbo foi treinado para traduzir Nushu para chinês. Ele alcançou quase 50% de precisão, um grande avanço para um script que nenhuma IA moderna havia visto antes. Outro projeto, o AI Nushu, simulou como as mulheres poderiam ter evoluído o script ao longo das gerações. Não se tratava apenas de linguística, era preservação cultural. Não eram apenas letras, eram linhas de vida, canções de amor, tristeza, resiliência. Com a inteligência artificial amplificando suas vozes, o Nushu não é mais um sussurro que se apaga. Está se tornando uma canção que o mundo finalmente pode ouvir. 4. O manuscrito Voynich. Alguns mistérios não sussurram, eles zombam. Entre no manuscrito Voynich, um livro de 600 anos que parece ter vindo de outro mundo. Está cheio de plantas bizarras que não existem, signos do zodíaco desenhados por uma mão trêmula e mulheres nuas banhando-se em banheiras cósmicas. Mas o verdadeiro enigma, a língua, é como nada jamais visto antes, sem alfabeto, sem origem, sem tradução. Em 2018, cientistas da Universidade de Alberta passaram o manuscrito por um algoritmo de IA personalizado. O fato de o manuscrito estar escrito de uma forma que ninguém mais poderia lê-lo, a suspeita deles, pode ser hebraico embaralhado, sem vogais e sintaxe. O modelo afirmou que até 80% das palavras tinham equivalentes em hebraico. Uma frase até foi traduzida como: ela fez recomendações ao sacerdote, homem da casa, e a mim e às pessoas. Promissor? Talvez. Mas quando estudiosos de hebraico revisaram o resultado, ele se desfez rapidamente. A gramática estava errada. Os significados estavam confusos. Nem o Google Tradutor conseguiu ajudar. Um ano depois, o estudioso britânico Gerard Cheshire apresentou outra teoria, proto-romance, uma língua esquecida usada por freiras medievais para escrever um guia sobre a saúde das mulheres. Mais uma vez, estudiosos levantaram as sobrancelhas e suas objeções. A inteligência artificial tentou, assim como os humanos, mas o manuscrito Voynich apenas sorri de volta em silêncio. Talvez seja um disparate, ou talvez seja a voz mais bem escondida de todas. Terceiro, glifos maias. Quando se trata de complexidade visual, os glifos maias levam a coroa. Espirais dentro de espirais, formas dentro de formas. Durante séculos, decifrá-las significava anos de estudo visual e suposições.
No entanto, um projeto recente chamado Artful Algorithms, liderado pela Universidade da Virgínia Ocidental, está reescrevendo o jogo. A decifração da escrita hieroglífica maia ocorreu apenas nos últimos 30 anos aproximadamente. Combinando história da arte e ciência da computação, eles treinaram inteligência artificial para isolar e classificar glifos maias individuais a partir de enormes bancos de dados de esculturas digitalizadas. Outro projeto, a segmentação de hieróglifos maias, ajustou modelos de base para identificar e extrair glifos com precisão de nível de pixel. Isso ajudou as máquinas a distinguir símbolos sobrepostos, o que é crucial para entender o significado composto. Esses avanços em IA estão ajudando a concluir o que linguistas como Yuri Knorozov começaram na década de 1950, quando ele decifrou os elementos fonéticos do sistema de escrita. Agora, em vez de anos, a identificação leva segundos. Alguns glifos falam de deuses, outros de sacrifícios, mas a maioria conta histórias da vida cotidiana, famílias, calendários, ciclos de colheita. A inteligência artificial não apenas lê essas histórias, ela as devolve para nós. 2. O script ciprominoico. Há mais de 2.000 anos, na ilha de Chipre, surgiu um sistema de escrita misterioso. O script ciprominoico, escrito entre 1550 e 1050 a.C., tem intrigado estudiosos por mais de um século. Alguns dizem que é um único script, outros dizem que são 3. Estudos recentes, usando aprendizado profundo não supervisionado, sugerem uma possibilidade radical. É tudo uma língua só. Ao treinar algoritmos para analisar a estrutura visual dos sinais, os pesquisadores descobriram regras consistentes e características estilísticas em todas as amostras conhecidas. Ainda não há tradução, mas a harmonia estrutural sugere uma origem unificada. Ainda mais ambicioso foi o uso de CGENS, redes adversárias generativas convolucionais, para analisar o ciprominoico ao lado de outros sistemas de escrita da Idade do Bronze. Como bolas de argila, cilindros e tábuas e suportes votivos que possuem inscrições em ciprominoico foram encontrados. Os resultados sugeriram potenciais relações com o linear A e línguas semíticas antigas. Por enquanto, o ciprominoico permanece não lido, mas, com as máquinas estreitando o campo, um avanço parece mais próximo do que nunca. Chipre ainda não revelou seus segredos, mas a inteligência artificial está fazendo as perguntas certas. Primeiro, etrusco. Escondidos nas sombras de Roma, os etruscos foram uma vez os governantes do centro da Itália. Eles construíram cidades, templos e tumbas muito antes de César respirar. Mas a sua língua, essa ainda é um dos maiores mistérios da Europa. Encontramos milhares de inscrições em urnas, espelhos, monumentos. O suficiente para encher volumes, mas não o suficiente para lê-las fluentemente. Por quê? Porque o etrusco é uma língua isolada. Não há parentes conhecidos, nem pedra de Roseta, e apenas traduções parciais. É aí que a inteligência artificial entra nas ruínas. Ao alimentar redes neurais com um enorme corpus de textos etruscos, os pesquisadores estão detectando padrões estatísticos invisíveis a olho nu. A inteligência artificial pode identificar sufixos recorrentes, marcar formas verbais potenciais e até sugerir significados com base em como as palavras se agrupam. Não é adivinhação, é modelagem linguística estruturada. As máquinas não se cansam, elas não ignoram um símbolo perdido. E isso importa, quando você está tentando reconstruir a gramática a partir de inscrições esculpidas há mais de 2.000 anos. A recompensa? Profundidade cultural. Estas não são apenas frases, são janelas para a religião, comércio, rituais e identidade. Durante séculos, os etruscos falaram do túmulo sem ninguém para responder. Agora, a cada computação, a voz deles fica mais clara. E uma coisa é certa, a história não terminou de falar, e nós também não. Não se esqueça de curtir, deixar um comentário com suas opiniões, e acredite, só fica mais profundo a partir daqui.